O grupo Comando C4, conforme revelado em 2025, planejava assassinatos e praticava espionagem contra autoridades e opositores políticos. Chegou a usar drones e infiltração de agentes aí para coletar informações. Seu objetivo explícito era caçar comunistas, criminosos e corruptos. Quer dizer, é um macartismo aí, né? Durante a campanha eleitoral de 2022, houve registros de crimes violentos associados aos apoiadores aí do ex-presidente que está sendo julgado, né? Como assassinatos e espancamentos de opositores políticos. Um exemplo mais conhecido foi o assassinato de um apoiador do PT em um salão de festas, motivado por divergências políticas. Milícias tradicionais, como as do Rio de Janeiro, frequentemente se apresentam como protetoras de comunidades, oferecendo segurança contra traficantes. Na prática, praticam extorsão e violência, ou seja, são máfias, né? Vendem proteção, né? Algumas dessas milícias, como as de Rio das Pedras, têm ligações históricas com a família Bolsonaro, né? Veja, nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, bolsonaristas vandalizaram prédios públicos em Brasília. Alguns portavam aí faca ou arma de choque, né? Veja, embora fossem ações antidemocráticas e violentas, né? Não há evidências de que se tratava de uma milícia estruturada ou de ações sistemáticas aí para a prática de uma justiça com as próprias mãos, né? Mas a retórica de tomada de poder ou intervenção militar, né, presente em alguns desses grupos, né, aquela coisa de garantia da lei e da ordem, né, sugere uma mentalidade de agir à margem da lei, mas sem um foco claro aí em justiça contra criminosos, sim contra as instituições democráticas que nós temos, né. Então a retórica de Bolsonaro, que inclui apoio a grupos, né, de extermínio e a ideia de que bandido bom é bandido morto, né. Aliás, os vídeos antigos do Bolsonaro são medonhos, né? Quando ele era jovem, né? E não tinha assim nenhum freio, né? Veja assim, então essa retórica é um incentivo indireto ao justiçamento, à justiça feita com as próprias mãos. Grupos como o 300 do Brasil e o Comando C4 indicam a existência de movimentos armados com alinhamento ideológico ao bolsonarismo, especialmente em contexto de radicalização política. A flexibilização de leis de armas, o discurso de enfrentamento de comunistas, a proximidade com policiais e milicianos criaram um ambiente propício para a radicalização de certos grupos. Veja, é preciso provar a ligação direta entre esses grupos e uma agenda de justiça bolsonarista. A vinculação entre a ação política de Bolsonaro e o crime, organizado ou não, é algo difuso, cinzento, né? Exceto em casos específicos, como o Comando C4. Né? Veja aí, por exemplo, o caso de Marçal, né? E agora o Nicolas, né? E outros bolsonaristas estão na mira da justiça. Trata-se uma justiça totalitária, é uma justiça de esquerda, ela é uma justiça petista, lulista, do STF, é a justiça que nós temos, né? E que nós merecemos, né? O Brasil tem de aperfeiçoar suas instituições e não acabar com elas, né? Há quem queira privatizar as Forças Armadas, privatizar os presídios, privatizar as instituições, privatizar o STF, privatizar a própria família, a saúde, educação, água, luz, petróleo, minerais, florestas, praias. Vamos pensar, pessoal, se esse é o caminho, né? É um vídeo extra aqui que eu estou trazendo, ele deve ir ao ar mais tarde, esse vídeo. Tudo é interpretação, né? Nós só sabemos daquilo que realmente vivemos diretamente. A justiça trabalha com a possível veracidade, com a verossimilhança das narrativas, né? Veja, eu digo o seguinte: o modo como um indivíduo reage a situações determina grandemente o seu destino. Nós determinamos, conscientemente ou não, o nosso próprio destino, né? Tudo depende da maneira como a gente reage e age, né?
Veja, eu falei também sobre o professor Olavo, né? Veja, o professor Olavo, veja, ele passou a vida demonizando o comunismo, a USP, o PT, o Foro de São Paulo. Veja. De certa forma, ele podia fazer isso daí, lá dos Estados Unidos, né? Na idílica e distante Virgínia. Veja, já o Bolsonaro, no cargo de presidente da República do Brasil, jamais deveria atacar verbalmente os seus opositores, como ele fez, num clima de vale tudo, né? Veja, eu não estou defendendo o lado, hein, pessoal? Eu só estou defendendo o bom senso, né? Porque para mim foi uma decepção muito grande, né? Tendo votado em Bolsonaro, ver que ele continuava a fazer campanha, né? Veja, o seu discurso de posse já foi bastante estranho, né? Porque ele criticou abertamente o Itamaraty, falou em desideologizar o Brasil, e aquela coisa sempre, aquela caça às bruxas, né? E depois, o discurso da ONU também eu achei bastante modesto, vamos dizer assim, né? E depois, quando começou as medonhas privatizações, ou a vontade de privatizar tudo, né? Aí realmente eu rompi com esse movimento, graças a Deus, né? Voltei às minhas origens, né? Veja, o Trump tem muito poder, né? Goste ou não do Trump, ele representa uma boa parte do formidável poderio dos Estados Unidos. Então ele pode dizer truculências, ele pode provocar, bater no peito, bradar, tergiversar, recuar, blefar, que é o seu modo habitual de ser, né? Ainda mais um indivíduo que tinha adoração por um dos indivíduos mais malignos da história dos Estados Unidos, que era o advogado do Trump, né? Roy Cohn, né? Que, aliás, tem um documentário lá no, não sei se é no HBO ou se é no próprio Netflix, sobre este indivíduo, né? O Roy Cohn, né? E que era advogado também do McCarthy, né? Que criou o macartismo, né? Advogado da máfia, né? O Bolsonaro aí, dito Trump brasileiro, não pode falar o que ele quiser. Ele não pode dizer truculências, como ele fez. O seu poder é muito limitado comparado com o de Donald Trump, né? É muito limitado pelas circunstâncias, pelo contexto, pelo jogo de forças daqui do Brasil. Jamais ele deveria ter adotado o modo trumpista, né? Bom, mas daí ele também não teria sido eleito, né? Bom, o Bolsonaro ele se pautou muito pelo Trump, né? Sobretudo durante o Covid, né? Então foi um grave erro estratégico, né? Aquela história de gripezinha, né? Eu não sou coveiro, se eu tomar a vacina, você vai virar jacaré. Sabe, um presidente não pode falar essas coisas, né? Tem que manter o nível, né? A globalização e o globalismo, exaltados pelos Estados Unidos até há pouco tempo atrás, viraram seu demônio, né? No momento em que a China mostrou que pode jogar esse jogo melhor, né, do que você, tio Sam. Os Estados Unidos terão um problema ainda pior, né, se a China mostrar que pode jogar melhor também o jogo regional, o jogo antiliberal, o jogo do protecionismo, o jogo da soberania, hein? Bom, aí as coisas realmente ficam muito escuras, né, para o Império Estadunidense. Veja, agora falar aí do resultado do julgamento, né? Independentemente do resultado do julgamento em curso no STF, os bolsonaristas já preparam um projeto de anistia para o ex-presidente, né? Seria uma ação translocada ou desesperada, uma vez que não existe anistia, ou poderá não existir em caso de condenação por golpe ou tentativa de golpe de Estado. Veja, estariam tacitamente acatando a tese da promotoria e a possível condenação. Minha dúvida é como é que os três poderes se alinharam, como que por encanto, na promoção da condenação de Jair Bolsonaro. Aí tudo funciona, né? Ou quando era para prender o Lula também, tudo funcionou. Quando era para impeachment a Dilma também, tudo se alinhou. Ou quando era para enfiar o mensalão, né, na goela do brasileiro, também tudo se alinhou. Se fosse para decidir, por exemplo, sobre a reforma da educação pública, ou a reforma das próprias instituições, bom, daí ficaria para depois, não é mesmo? Aí ficaria para depois. Pessoal, assistam esse vídeo aí do Cristiano, camarada comissário.
Ele fez um vídeo lá, o MBL quer transformar Santa Catarina em um quarto Reich. Vale a pena esse vídeo, suas análises são diferenciadas, hein? Bom, esse é um vídeo extra, né? Apenas para constar aqui, né? Foram alguns assuntos que ficaram faltando no meu vídeo anterior, que foi o vídeo do dia de hoje. Então, esse vídeo vai ficar bem curto mesmo, aqui o canal Luz do Fim do Túnel. Helder Araújo aqui com você. Abraço a todos, até a próxima.